Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais um programa Ante os Novos Tempos, construindo com você no hoje, o amanhã, com o Espiritismo ou doutrina espírita, com a sua mensagem da alma imortal, da reencarnação, da mediunidade, da lei de evolução e dos ensinos morais de Jesus. Ante os Novos Tempos, tem o compromisso da construção da Era do Espírito, rumo ao mundo de regeneração, trabalhando para o bem e o amor entre nós, seres humanos, espíritos reencarnados. Vamos então iniciar mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Vamos agora às nossas perguntas e respostas. Você pergunta e nós procuramos responder sempre através dos princípios da doutrina espírita. E você pode fazer a sua pergunta e enviá-la através do canal Orientação Espírita no YouTube. Ou então, está aparecendo já aí na sua tela, através do Telegram ou WhatsApp do nosso programa. Não deixe de participar. Você tem alguma dúvida? Quer saber o pensamento espírita sobre determinado tema? Envie então a sua pergunta para que ela possa ser respondida em próximo programa. Você pode fazer como fez o Saulo, que é da cidade do Rio de Janeiro. E Saulo faz, na verdade, duas perguntas, mas elas estão juntas praticamente do mesmo tema. Então, indaga aqui, Saulo. Jesus é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Muito bem. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Deus é o Pai e Criador. Como está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, Resposta dos Espíritos Superiores. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então esse é Deus, o ser incriado. Todos nós aqui no planeta Terra
e em todos os astros do universo. Todos nós somos filhos de Deus. Somos criaturas do Criador. Somente Deus cria. Ele criou o universo, criou a vida, criou todos os seres que habitam o universo, e entre eles, nós, que presentemente somos espíritos reencarnados. Então, tanto nós que estamos aqui na Terra, quanto os desencarnados que estão vivendo do mundo espiritual, todos somos filhos de Deus. Não existe na criação divina nenhum tipo de privilégio, porque Deus é a perfeição absoluta. Então ele não cria seres privilegiados. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e dotados de todo o potencial divino para desenvolver e destinados todos a chegar à perfeição. Portanto, Jesus é filho de Deus. É um espírito, como qualquer um de nós, que no seu tempo foi criado por Deus. E Jesus fez a sua caminhada evolutiva, como todos nós estamos fazendo. E ele chegou ao ápice, ou seja, ele chegou ao estado de espírito perfeito, ou como também é conhecido, espírito puro. Então, Deus é o Pai Criador. E Jesus é o Filho de Deus, ou Filho do Homem, como ele mesmo se intitulava. E Jesus, e nós podemos verificar isso nos 4 evangelhos, ou seja, o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, que em várias ocasiões Jesus fez claramente a distinção entre ele e Deus, que ele chamava de Pai. Por exemplo, essa distinção está na famosa oração dominical. Como é que ela inicia? Pai nosso, que estais nos céus. Ora, se Jesus fosse Deus, ele não faria a oração dessa maneira. Que dessa maneira ele está designando um outro ser, e que não está aqui na terra, encarnado. Deus, o Pai, está nos céus. E assim, ele faz diversas distinções, e quando ele afirma que ele e Deus são um e a mesma coisa, ele apenas quis dizer que ele, enquanto espírito puro, perfeito, tinha perfeita sintonia com Deus, mas que ele era o enviado de Deus, aquele que viria fazer a missão libertadora do ser humano, ensinando e exemplificando a lei de amor. Então, para o Espiritismo, não há confusão entre Deus, Pai Criador, e Jesus, o Mestre, o enviado, o Redentor, o Cristo. Mas o Saulo nos perguntou também se a Bíblia é a palavra de Deus. Com todo o respeito aos nossos irmãos e irmãs de outras doutrinas religiosas que têm na Bíblia a palavra de Deus, nós espíritas consideramos que a Bíblia, e aqui nós estamos nos referindo ao Velho Testamento, porque a Bíblia é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, que a Bíblia, em relação ao Velho Testamento, não é a palavra de Deus, mas sim é um livro da história, da saga de um povo, que é o povo judeu. A saga judaica, desde antes da libertação lá do Egito, até chegar à Terra Prometida com Moisés. Então o Velho Testamento traz toda a história, com muita simbologia, com muitas coisas de época, mesmo crendices, hoje derrubadas
pela ciência. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita pelos homens, interpretando fatos, acontecimentos e ensinos os mais diversos e, principalmente, relatando a história do povo judeu. Então, temos todo o respeito àqueles que consideram que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para o Espiritismo não é. É um livro humano e do qual nós precisamos separar o joio do trigo. Então, Jesus não é Deus e a Bíblia não é a palavra de Deus, segundo o Espiritismo. Muito bem, nós recebemos também da cidade do Rio de Janeiro a pergunta enviada pela Rosângela. Ela indaga: por que o aborto é considerado um crime pelos espíritas? Este é um assunto muito importante. O Espiritismo considera que a vida, o dom da vida, é sagrado, que a vida pertence a Deus e que quando nós nascemos através das portas da reencarnação, nós viemos ao mundo terreno para cumprir uma missão. A missão de nos melhorar. A missão de aprender a amar o nosso próximo. A missão de reparar erros cometidos em encarnações passadas. Então a reencarnação é bênção divina, oportunidade valiosíssima para o nosso crescimento moral e espiritual e colocarmos a inteligência a serviço do bem. É aqui, reencarnados, que podemos reparar o passado, que o passado não pode ser modificado. O que já aconteceu, acontecido está. Mas nesta encarnação, nós podemos fazer as reparações através do perdão, através da construção com o outro. Mas alguns vão alegar que a nossa ciência progrediu e nesse progresso ela já consegue detectar malformações do feto, consegue detectar doenças genéticas que a criança terá se nascer. Não seria melhor então fazer o aborto? Não. Porque 1 segundo de vida aqui na Terra é da máxima importância para o espírito. Ainda mais um espírito endividado com a lei divina e que necessita do choque material, anímico, da ligação com o corpo, do desenvolvimento do feto, e mesmo que a sua vida terrena não vingue, isso é importante para o espírito. Vamos aqui pensar como pensava o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Em sua época, havia todo um movimento para que o governo federal, o governo dos Estados Unidos, sancionasse uma lei federal para autorizar o aborto. Ronald Reagan, então presidente norte-americano, usou um raciocínio simples e ao mesmo tempo muito profundo, quando ele disse: enquanto eu for presidente desta nação, jamais teremos o aborto legalizado. Por um fato muito simples. É muito fácil para nós, que tivemos a oportunidade de nascer e viver, querer decidir sobre a vida dos outros que ainda não nasceram. E ele tem razão. Aqueles que defendem o aborto, a sua legalização, estão vivos. Tiveram pais que permitiram que eles vivessem. E se os seus pais não tivessem permitido? E aqueles que venceram os prognósticos da ciência e não nasceram com a má formação, nem com o problema genético hereditário, e que a ciência não sabe explicar por quê?
E aqueles outros que nasceram doentes, com transtornos os mais variados, mas que aqui, permitidos de viver pelos seus pais, se mostraram inteligentes, bondosos e fazendo a diferença, tanto para a família quanto para a humanidade no campo do bem. Não somos nós que determinamos a vida, porque ela pertence a Deus. Por isso, o Espiritismo tem a campanha em defesa da vida. E o primeiro tema dessa campanha é justamente a não legalização do aborto, sempre a favor da vida. A única exceção que o Espiritismo faz é quando a mãe, a gestante, está correndo risco de morte, porque aí é preferível manter a vida da mãe, sacrificando a vida futura desse espírito que está para reencarnar, porque em a mãe sobrevivendo, lá na frente, com o tempo, esse espírito, que agora não pôde reencarnar, ele terá então nova oportunidade. Então o Espiritismo jamais será a favor do aborto, e sim, sempre a favor da vida. Me nos enviou também uma pergunta, esta vinda lá de São Paulo, capital, a Cristina. E ela então indaga: como vencer os desafios da convivência familiar? Bem, não há ninguém aqui na face da Terra que possa dizer que tem uma família totalmente, 100% maravilhosa e que não existe nenhum tipo de problema no ambiente familiar, seja com os entes queridos diretos, seja com os demais que formam a família, como tios, tias, avós, primos e etc. Ninguém pode afirmar que a sua família é uma maravilha e que não existem problemas. Porque a Terra ainda é o mundo de expiações e provas, onde todos aqueles que se encontram reencarnados somos espíritos imperfeitos. Nós ainda estamos trabalhando conosco as questões do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da indiferença, do materialismo. Em grau maior ou menor, todos estamos envolvidos com esses vícios morais. E, portanto, na família, nós temos problemas, sim, de convivência. E lembrando que, à luz do Espiritismo, nós sabemos que alguns familiares são, na verdade, desafetos de vidas passadas, de vidas anteriores. Daí porque o filho desafio, o pai problemático, a mãe indiferente e assim por diante. Mas o que fazer? Porque não adianta apenas detectar, selecionar e enumerar os problemas que nós temos em família. Então o Espiritismo nos mostra que a família deve ser um espaço de convivência de espíritos que reencarnam no mesmo grupo para aprender a se amarem. É aqui, juntos, que precisamos superar os ódios, as mágoas, os ressentimentos que estamos trazendo de vidas passadas. E é aqui que precisamos alicerçar os afetos, através da lei de amor. Para isso, podemos utilizar algumas ferramentas muito importantes. A primeira delas, diálogo. Mas vamos lembrar aqui que diálogo é via de mão dupla. Não sou apenas eu que falo, os outros também falam. E no diálogo é preciso exercer a escuta, o ouvir. E tentar sempre chegar a um consenso comum, ou seja, o melhor para todos. Então, diálogo é essencial. Outra ferramenta muito importante na convivência familiar é o respeito. Isso é
essencial. Saber respeitar o outro, como ele é, do jeito que ele é, como ele pensa e como ele faz. Porque um grande problema nos conflitos conjugais é quando passamos a exigir do outro que ele seja diferente. Vamos dar aqui um exemplo bem prático. Olha só, quando que você vai se modificar, hein? As lições do Evangelho, que nós fazemos aqui toda semana, não entram em você, não? E aí nós começamos a cobrar isso. Mas esquecidos que as lições do Evangelho e as lições do Espiritismo são primeiramente para nós. Eu é que preciso incorporá-las e me transformar. E aí, pela força do exemplo, levar os outros também à sua transformação. Então eu tenho que saber respeitar o meu ente familiar, o meu ente querido, como ele é. Porque eu também não gostaria que ficassem me cobrando o tempo todo para me modificar e ser uma pessoa diferente. Então, calma. Então, diálogo, respeito. E aí entra outra ferramenta, tolerância. Porque todos nós temos imperfeições, todos nós temos defeitos, nem sempre acertamos. Então é preciso saber tolerar. Porque quando toleramos, nós estamos colocando em prática o ensino de Jesus. Fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então são 3 ferramentas muito importantes: o diálogo, o respeito e a tolerância. E aí nós vamos aprendendo pouco a pouco a nos amar e superar os conflitos. E quando houver um conflito, lembremos que o conflito tem que ser resolvido pacificamente. E para isso, nós voltamos à ferramenta diálogo. Então, há sempre como resolvermos os conflitos domésticos, familiares. E aí entram outras ferramentas, que é, por exemplo, o compartilhamento dos serviços domésticos entre todos, o permitir que os filhos, desde pequenos, aprendam a cooperar, colaborar, participar do culto do Evangelho no lar. E assim nós vamos ter harmonia no ambiente familiar. Tudo isso nos é passado pelo Espiritismo, e lembrando que nós temos um forte compromisso entre nós, porque ninguém cai aqui na Terra de paraquedas. Porque fizemos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento fizemos promessas. Então precisamos fazer o esforço na família para cumprir esse planejamento e essas promessas. E lembrando que a família é a célula básica da sociedade. Se a família está em guerra, a sociedade também estará. Mas se a família está em paz e harmonia, a sociedade também estará em paz e harmonia. Bem, vamos passar agora a palavra a Fátima, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: o que são os sonhos? É verdade que podemos nos desdobrar durante o sono e viver a realidade espiritual? Sim, é verdade. É verdade. Nós podemos sim viver a realidade espiritual quando vamos dormir. O ato de dormir é o relaxamento do organismo físico. Quando o organismo físico relaxa, seja pelo cansaço, pela meditação, o que acontece conosco? Nós nos desprendemos parcialmente do corpo, mas nos mantemos ligados a ele pelos laços fluídicos. Por isso que a morte não existe quando simplesmente dormimos. Como nós então nos emancipamos, ou nos desdobramos, porque também é um termo muito utilizado, nós vamos então, enquanto almas que somos, nós vamos viver temporariamente a vida espiritual. E vivendo a vida espiritual com o corpo
em repouso lá na cama, nós vamos então ter encontros, vamos poder conversar, participar de cursos, aprendizados e assim por diante. Encontrar os nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual. E aí então, quando despertamos, normalmente nós despertamos com resquícios, com imagens, cenas, sensações desses encontros, do que fizemos no mundo espiritual durante o sono. E aí então nós chamamos isso, essas reminiscências, de sonhos. Ah, esta noite eu sonhei que estava num lugar assim. Ou eu sonhei, ou pelo menos tive assim a nítida impressão que me encontrei com fulano ou com fulana. Os sonhos, muitas vezes, são a lembrança, a reminiscência daquilo que fizemos no mundo espiritual durante o sono. Mas nem sempre. Existem também os sonhos, que são ligados à nossa imaginação, à nossa própria mente, e não tem nada a ver com a realidade da vida espiritual. Nem sempre nós conseguimos fazer a emancipação da alma como seria desejável, porque para isso é preciso se preparar, orando, meditando, se desligando dos problemas do dia a dia, rogando ao anjo da guarda, ao guia espiritual, o amparo, para que possamos então nos emancipar com tranquilidade, velados por eles, e aí sim termos uma vida, pelo menos durante algumas horas, no mundo espiritual, com boas relações, com boas coisas. E lembrando que nós vamos procurar e vamos atrair para nós, durante o sono, as companhias sintonizadas com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com os nossos valores. No mundo espiritual, existem desde os espíritos maus, aos inferiores, pseudo-sábios, bons e espíritos superiores. As nossas companhias estarão de acordo com as nossas vibrações, com os nossos valores, com o que estamos fazendo aqui na Terra. Por isso é muito importante se preparar para dormir, para poder ter um bom repouso físico e bons aprendizados e ações durante essas horas em que estaremos então vivendo no mundo espiritual enquanto almas emancipadas do corpo físico. Os sonhos nem sempre revelam com detalhes e com nitidez tudo o que fizemos, porque nem tudo o que vivemos no mundo espiritual durante o sono é para ser recordado. Muitas vezes é apenas para ficar no campo dos pressentimentos, das intuições, para não nos atrapalhar aqui no dia a dia e o uso do livre-arbítrio. Então, de forma geral, os sonhos podem ter duas grandes causas. A nossa imaginação excitada, nossas emoções, nosso não desligamento dos problemas, das questões do nosso dia a dia, e podem ter origem também nessa emancipação da alma e na vivência no mundo espiritual durante o sono. São as explicações que o Espiritismo tem a nos dar, de forma geral, sobre o sono e os sonhos. Bem, vamos agora aqui à pergunta da Débora. A Débora é de São Paulo, capital. Pergunta: meu problema é ficar com mágoa, ressentimento e não conseguir perdoar, o que me tem trazido vários problemas. O que devo fazer para melhorar essa situação? Muito bem, minha amiga, você está aqui tocando num ponto que é muito importante. É essa questão de carregar mágoas, ressentimentos e não conseguir exercitar o perdão.
Joana de Ângeles, essa querida benfeitora espiritual, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos diz que quando vivemos assim, nós podemos ser comparados a um caminhão de lixo. Neste caso, lixo emocional. E claro, como você coloca aqui na sua pergunta, depoimento, começa a pesar sobre nós. Começa a nos incomodar, atrapalhar a nossa caminhada existencial. Ora, lixo é para ser descartado, é para ser compactado, reciclado. E é o que precisamos fazer com o lixo emocional, da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Porque tudo isso nos impede de perdoar. Porque só pode perdoar aquele que estiver no bem, na caridade. Então, não carregue mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Porque essas coisas, antes de atingir o outro, atingem a você. Através dos pensamentos, que vão desequilibrar o seu psiquismo, a sua mente, e desequilibrar o organismo físico. E você vai sentir taquicardia, suores, tremores, medos. E nada disso faz bem à saúde, nem a emocional e nem a física. Agora o outro, a quem você não perdoa de jeito nenhum, pode estar lá vivendo muito bem, sem nenhum tipo de problema. E que, aliás, nem imagina que tenha lhe ofendido ou feito o mal a você. Porque muitas vezes nós nos consideramos magoados, ofendidos por orgulho próprio. Meramente por orgulho. O chamado orgulho ferido. Mas que às vezes o outro nem teve a intenção disso. Cuidado com a suscetibilidade. Isso é orgulho. Nada mais do que isso. E egoísmo e orgulho são as duas grandes chagas da humanidade. Então, tenha calma. Trabalhe o desenvolvimento das suas virtudes, que esse é o caminho para chegar ao perdão e não se sentir magoado. Mahatma Gandhi, esse grande líder hindu da não violência, da pacificação, certa vez ele foi confrontado por seus seguidores que disseram assim a ele: o fulano X está lá nas tribunas fazendo discursos veementes contra o Senhor. O senhor vai responder? E ele olhou assim para os seus seguidores e disse: não, eu não vou responder. Mas ele está falando mentiras sobre o Senhor, inventando histórias. Mesmo assim o senhor não vai fazer nada? E Gandhi mais uma vez respondeu: não. Mas ele está lhe ofendendo. Ah, mas ele tem todo o direito de fazer isso. Mas como assim? Ora, ele tem liberdade de pensar. Ele tem a liberdade de escolher os seus caminhos, como eu também tenho, e todos têm. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Então, eu não preciso perdoá-lo porque ele está me xingando e inventando mentiras sobre mim. Porque não me atinge. Como não me atinge, eu não preciso perdoar ninguém. E pelo contrário, darei a minha vida, se for preciso, para defender o direito dele de pensar diferente de mim. Que exemplo maravilhoso dado pelo Mahatma Gandhi. Ele não precisava perdoar, nem retrucar, porque simplesmente não se sentia ofendido, magoado, nada. E pelo contrário, ainda deu uma aula, uma verdadeira lição, nos mostrando que os outros têm todo o direito de pensar diferente. E que vão responder
mais cedo ou mais tarde, perante a lei divina, se estiverem em erro. E a crítica sempre deve ser bem acolhida, porque é através da crítica sincera que podemos nos melhorar. Como disse um espírito numa comunicação mediúnica, se você quer melhorar a humanidade, melhore-se. Então, à luz do Espiritismo, nós agradecemos a Deus por termos à nossa frente os que nos criticam e não pensam como nós. Nós vamos procurar sempre a harmonia. Então, não se sinta ofendida. Simplesmente segue em frente. Ampara, perdoa, trabalha, confie em Deus e siga em frente. Agora, muitas pessoas dizem, não, eu perdoei. Quando me fez isso e aquilo, e começa a contar a história de quando o fato aconteceu. Os anos passam e volta sempre nisso. Ah, mas em relação a isso, não. Por exemplo, certa vez na minha vida aconteceu isso, mas, graças à doutrina espírita e ao Evangelho, eu perdoei. Não perdoou. Não perdoou porque já faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos contando a mesma história. Isso quer dizer que ainda está dentro da pessoa, está dentro de você. O perdão é a compreensão. É lembrar sim, porque nós nunca apagamos o que nos acontece, mas lembrar sem ficar incomodado e sem precisar ficar espalhando aos quatro ventos o acontecimento, para ficar contando que você perdoou. Quem perdoa, simplesmente perdoa do fundo do coração e segue em frente, porque reconhece que o outro também é seu irmão. Façamos isso para não sermos o caminhão de lixo emocional, carregando mágoas, ressentimentos, ódios, desejos de vingança que só fazem mal, primeiramente, para nós e, na sequência, para os outros. Aprendamos a tolerar, compreender, respeitar, amar e perdoar. Bem, essas foram as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores do programa de hoje. Mas você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário, e você pode fazer isso através do canal Orientação Espírita no YouTube, ou então, se preferir, pode usar o Telegram ou WhatsApp. Já está aí na sua tela. Participe! Você tem alguma dúvida? Quer algum esclarecimento à luz da doutrina espírita? Envie então para nós e num próximo programa nós poderemos então aqui responder sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. Poesia Espírita. Bem, chegou o momento de trazermos para o nosso programa os poetas do além. Os poetas brasileiros e lusitanos, já desencarnados e que voltaram através da ponte da mediunidade. E nós estamos destacando aqui em Ante os Novos Tempos as poesias mediúnicas recebidas pelo nosso queridíssimo e sempre lembrado médium Chico Xavier, o mineiro do século, o homem chamado Amor, que tinha uma mediunidade exuberante e que psicografou dezenas de poetas que do além voltaram com a sua literatura, com a sua escrita. Entre esses poetas, hoje, nós estamos trazendo Augusto de Lima. Augusto de Lima era mineiro, fez uma grande jornada aqui na Terra, brasileiro, e poeta, escritor, jornalista, e foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Augusto de Lima viveu de 1859
a 1934. E ele comparece no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra psicografada pelo Chico Xavier e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Lembrando que Parnaso de Além Túmulo é uma obra totalmente dedicada à poesia, só poemas. Nossos poetas voltando do além para dizerem que estão vivos, e muito vivos. Então, de Augusto de Lima, nós estamos trazendo aqui a poesia O Doce Missionário. Vamos passar a palavra, então, a esse poeta brasileiro. Sertão hostil, agreste serrania, tendo por companhia a cruz do Nazareno, humilde e solitário. Ali vivia Anchieta, o doce missionário, carinhoso pastor, espelho de bondade, abençoando o bem, perdoando a maldade, servo amado de Deus, imitador de Assis, que na humildade achara a vida mais feliz. Naquele dia era intenso o calor. Ninguém, nem uma sombra se movia, tudo era languidez, desânimo e torpor. Além se divisava a solidão da estrada, amarela de pó, tristonha e desolada. Na clareira, onde o sol feria os vegetais, viam-se florescer bromélias e boninas, e, elevando-se aos céus, esguios espinhais, implorando piedade às amplidões divinas. Eis que o irmão de Jesus, o humilde pegureiro, avista um mensageiro. Dirige-se-lhe à casa, pisando vagaroso o chão que o sol abrasa. Meu protetor, diz ele, o bom pajé, convertido por vós à luz da vossa fé, que tem oferecido a Deus o seu amor, agoniza na taba, ao longe, em aflição. Ele espera de vós a paz do coração e implora lhe leveis a bênção do Senhor. Ó doce filho meu, que vindes de passagem, que Jesus vos ampare ao termo da viagem. E isso dizendo, o pastor prestamente toma da humilde cruz do mártir do Calvário, abandonando o ninho agreste e solitário, para arrancar a dor o pobre penitente. Há solidão na estrada, ferem-lhe os pés as pontas dos espinhos. Que penosa jornada, em tão rudes e aspérrimos caminhos. Pairam no ar excessos de calor, nem árvores umbrosas e nem fontes. Somente o sol ferino e destruidor, que calcina, inflamando os horizontes. Eis que a sede o devora. Entretanto, o pastor não se deplora. A terna e meiga efígie de Jesus é-lhe paz e alimento, amparo e luz. Numa férvida prece, ele ainda agradece. Sê bendito, Senhor, por tudo que nos dás, seja alegria ou dor, tudo é ventura e paz. Eu vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, no azulíneo do céu, no cálice das rosas, na corola de luz de todas as florinhas, no canto, todo o amor das meigas avezinhas, na estação outonal, na loura primavera, no coração do bom, que te ama e te venera, na vibração dos sons, na irradiação da luz, na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz. Tudo vive a mostrar tua pródiga bondade, eterno Pai de amor, de luz e caridade. Abençoados são o inverno que traz frio e os calores do sol nas estações do estio. Terminando a sorrir a espontânea oração, inspirada em tão santa devoção, Anchieta escuta, em torno, os mais sutis rumores. Eis que nos arredores congregam-se apressadas todas as avezinhas e, asas aconchegadas, juntinhas,
numa ideal combinação, formam um pálio protetor, cobrindo o doce irmão que ia ofertar amor, luz e consolação em nome do Senhor. Pelos caminhos foi-se aumentando o alado bando dos bondosos e ternos passarinhos, aureolando com amor o discípulo amado, modesto, casto, humilde e isento de pecado, que ia seguindo, lábios sorrindo, em meiga mansuetude. O enviado do bem e da virtude agradecia ao céu, o coração em luz, evolando-se puro ao seio de Jesus. Chegara ao seu destino, ia caindo o dia. No poente de paz e de harmonia, brilhava nova luz, feita de crença e amor. Era a bênção dos céus, a bênção do Senhor. Eis então o poema belíssimo de Augusto de Lima, O Doce Missionário, nos trazendo este benfeitor, não apenas brasileiro, mas da humanidade, que é o Padre Anchieta. Aqui então tivemos a poesia espírita, com mais um poeta do além, através do médium Chico Xavier, trazendo as suas belas palavras para a nossa reflexão. E por isso, também, nós vamos agora para o momento de meditação do nosso programa. Vamos ficar com Para Viver Melhor. Compreendemos com o Espiritismo que estudar é muito importante. Fazer leituras e participar de grupos de estudo enriquece o conhecimento. Mas também aprendemos que não basta estudar e conhecer. É preciso viver o que se aprende. Por isso, a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E a maior caridade de todas é fazer a autoeducação, corrigindo más tendências e desenvolvendo virtudes. Não fique apenas na teoria. Coloque-se em ação, auxiliando o próximo. Estude para saber. Pratique para crescer. Portanto, estude e viva também. Entendendo com o Espiritismo. O comentário de hoje, em nosso programa, é um tema muito importante. E um tema que tem preocupado a todos, sejam espiritualistas ou não. E que a Organização Mundial da Saúde já classificou como um gravíssimo problema de saúde pública da humanidade. É o suicídio. E que, diante da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, se expandiu. E o Espiritismo tem muito a dizer sobre essa questão do suicídio, de se tirar a vida. E vamos iniciar com uma história trazida pelos amigos espirituais através da psicografia do Chico Xavier. A história dos 5 dias. É a história de um empresário brasileiro, bem de vida, bom status social, orgulhoso dos seus negócios, seus empreendimentos, mantendo bem a família. Mas uma crise econômica começou a atingir o seu empreendimento. E ele começou a perder clientes,
começou a ter problemas para saldar as suas dívidas e começou a cair de vida. E chegou aquele momento em que viu que não tinha mais como manter os negócios, como manter a empresa. E ele começou a enxergar no mais além a falência. E começou a pensar, mas como? Como eu vou ficar perante a sociedade? Como eu vou ficar perante a minha esposa e meus filhos? Isso é uma desonra, é uma vergonha. Não, eu não posso encarar isso. E então, ele se tirou a vida, ele se matou. De volta ao mundo espiritual, sofreu muito, durante anos, até pedir perdão a Deus e pedir socorro diante de todo aquele sofrimento espiritual pelo qual ele estava passando, porque todo suicida sofre muito no retorno ao mundo espiritual. Ali então, amparado, com novos aprendizados, passado o tempo, ele foi informado que finalmente ele poderia visitar a sua família. Tinha recebido a autorização. Fizeram então a visita. Ele acompanhado do seu instrutor espiritual. E o instrutor espiritual, primeiramente, parou em frente a um distrito industrial, uma grande empresa. E ele então indaga do seu instrutor: o que é isso? O que estamos fazendo aqui? A autorização não é para visitar a minha família? Sim, mas antes eu fiz questão de lhe mostrar aqui. Mas o que eu tenho a ver com essa indústria aqui, essa empresa? Eu perdi tudo quando ainda estava vivo na Terra. Ah, isso é no que você acredita. Porque, na verdade, essa indústria que você está vendo aqui, ela é a sua indústria, a sua empresa. Não, claro que não, isso não é possível. Eu estava cheio de dívidas que era impossível saldar, não tinha como. Com certeza, depois que eu me matei, a empresa foi à falência, acabou. E minha família deve ter sido arrojada à miséria, por culpa minha. E aí o instrutor espiritual: não, calma, calma. A história não é essa, não. Não? Não. Depois que você se matou e foi feito o enterro, seus filhos se reuniram com a sua esposa e tomaram então conta da situação. Entenderam o porquê do seu ato desesperado e tomaram a resolução de tentar salvar a empresa. 5 dias, apenas 5 dias depois do seu ato tresloucado de se tirar a vida, a sua empresa recebeu uma encomenda que foi suficiente para voltar à produção, faturar e começar a pagar as dívidas. Assim, sua esposa e seus filhos continuaram. E o que você está vendo aqui agora na sua frente, esta indústria gigantesca, é a empresa na qual você poderia ainda estar à frente como diretor-presidente. Entendeu? Todo o seu sofrimento que você teve no retorno ao mundo espiritual, você poderia ter evitado se esperasse o socorro divino por apenas 5 dias. Nada mais do que isso. Essa história contundente e que é real, porque muitas pessoas se desesperam e procuram o suicídio, nos mostra que precisamos ter paciência, fé e confiança no socorro divino. E se porventura tiver mesmo que fechar a empresa, tiver que ficar sem emprego e qualquer outra condição, suicídio jamais será a solução. Porque o suicida pensa que em se tirando a vida
vai cessar tudo. É um equívoco. Nada cessa, porque o suicídio só leva o espírito que nós somos de volta ao mundo espiritual, com os mesmos problemas não solucionados e agravados com o atentado contra a vida que pertence a Deus. Todo aquele que atenta contra a sua própria vida tem que responder por esse ato perante a lei divina. E aquele que está pensando em suicídio tem que pensar também nos outros, os seus familiares e seus amigos, que vão ficar aqui na Terra com a dor, com o sofrimento dessa perda. Vamos ilustrar aqui com outra história, e esta acontecida com Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Ele estava em casa, trabalhando, estava junto com a sua esposa, Amélie Baudet, e ele estava preocupado. Estava preocupado com as contas, estava preocupado que a repercussão do Espiritismo estava lhe acarretando muitos ataques, e ataques de ordem pessoal. E aí o carteiro chegou a correspondência. E naquela correspondência havia um pacote, um volume. Ele resolveu abrir primeiramente o pacote. Abriu, e quando abriu, viu então que era um exemplar de O Livro dos Espíritos. Mas um exemplar diferente, porque ele estava encadernado, em capa dura, letras douradas. Então ele abriu. Quando abriu, viu logo na primeira página do livro uma dedicatória e uma carta. Então ele pegou e abriu a carta. E a carta era a seguinte: a pessoa se apresentava e dizia assim: eu sou tipógrafo e encadernador, mas perdi o emprego e comecei a passar necessidades, eu com a minha família. Eu não consegui um novo emprego e comecei a entrar em desespero. E no auge desse desespero, não aguentando mais ver meus filhos reclamando de fome, eu projetei me jogar da ponte à noite do rio Sena para me matar. E assim eu fiz. Uma certa noite, caminhei para a ponte, aguardei estar sozinho e em meio à neblina da noite fui me jogar. Mas quando me apoiei na balaustrada, minha mão tocou em alguma coisa que caiu ao chão, fazendo barulho. Aquilo me chamou a atenção e eu me abaixei para ver o que era. E era um livro. Este livro. Fui até a luz mais próxima para ver que livro era e li O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Achei um nome muito diferente. Mas o que o livro estaria fazendo ali, na ponte? Abri. E havia uma dedicatória dizendo: este livro salvou a minha vida. Espero que salve a sua vida também. E a assinatura da pessoa. Desisti do suicídio. Peguei o livro e fui para casa, ávido de fazer a sua leitura. E agora escrevo ao Senhor, porque eu consegui um outro emprego e arrumei o livro e o encadernei e o estou devolvendo. Muito obrigado, Sr. Allan Kardec. Muito obrigado aos espíritos que salvaram a minha vida. Aí Kardec, já quase em lágrimas, fechou a carta, olhou então para a primeira página do livro e estava lá a dedicatória. Este livro salvou a minha vida e espero que salve a sua vida também. Havia uma assinatura e abaixo uma outra dedicatória. E salvou também
a minha vida. E a assinatura do nosso encadernador. E é isso que nós temos que fazer. Sempre somos socorridos. Talvez não como queiramos, mas sempre dentro daquilo que merecemos e precisamos. Confiemos em Deus. Suicídio nada resolve, só complica, porque a vida continua depois da morte. Encaremos os nossos problemas, os nossos conflitos, os nossos desafios, com Jesus nos nossos corações, com Deus, como a luz que orienta as nossas vidas. E seja o que for que nos aconteça, lutemos pela vida, continuemos, porque amanhã será sempre outro dia, e que seja o dia da nossa felicidade. Portanto, com o Espiritismo, suicídio nunca, jamais. Assim, terminamos mais esta edição de Ante os Novos Tempos, convidando a você para estar conosco na próxima semana, toda quarta-feira, 19h, para mergulharmos no Espiritismo e juntos construirmos a era do Espírito, caminharmos com firmeza, com resolução, para implantar aqui na Terra o mundo de regeneração, o bem e o amor regendo nossas vidas. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade, as revelações dos Espíritos, a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.